tarde, nossos repórteres Larissa e Luiz foram no posto entrevistar a enfermeira Bruna para responder algumas perguntas sobre o tema aborto, que é muito polêmico na sociedade. Bom dia! Estamos aqui no Jornal JT para falar um pouco sobre um assunto muito polêmico aqui no Brasil, que é o aborto. Estamos aqui com a enfermeira Bruna e ela vai falar um pouco sobre esse assunto com a gente. Então, você já lidou com aborto antes? Sim, muitas vezes. E qual é o estado emocional de cada paciente? Vai dependendo muito. Tem mulheres que realizam o aborto em situações traumáticas que não diz respeito somente a elas. E como elas estão gestantes, isso mexe muito com o emocional delas. Quando começa o sangramento e quanto tempo dura? O sangramento ele dura de 4 horas após o procedimento, às vezes até o embrião descolar do útero. Aí isso pode causar câimbras, náuseas ou até mesmo cólicas muito fortes. O que é um aborto bem sucedido e como saber que foi? O aborto sucedido ele é quando a gravidez ela é dispersa totalmente, que não é preciso médico adicional. De 99,5% de mulheres que fazem esse procedimento nas 9 primeiras semanas, só 3 precisam de medicamento. Por que não deve estar sozinha quando for fazer um aborto medicinal? E por quê? Então, porque coloca muito risco, né? A vida em risco, né? Sua, às vezes pode ter uma hemorragia e até mesmo por segurança mesmo. E na sua opinião profissional, você é contra ou a favor do aborto? Olha, profissionalmente falando, eu sou a favor. Mas pessoalmente, eu sou meio termo. Eu sou contra pessoas que têm relações e acabam gerando uma criança e a favor por pessoas que acabam sendo estupradas, porque ninguém merece ter uma criança que não foi desejada. Sim. Obrigado, enfermeira Bruna. Obrigada. Passando agora para nossos âncoras, Lana e Gabriel. Obrigado e uma boa tarde. Boa tarde, estamos aqui com o Marcelo Almeida, coordenador de PCP, e vamos fazer a ele algumas perguntas sobre o artigo 7 dos Direitos Humanos. A primeira pergunta: de acordo com o artigo 7, todos têm proteção contra qualquer discriminação. Você acha que isso é verdade? Bom, o artigo diz que temos esse direito, né? Então, é verdade. Eu, particularmente, nunca vivenciei algo que fosse contrário a isso, mas, até agora, eu não posso dizer que é contra isso aí, que não existe isso aí. Existe sim. Então, senhor Marcelo, de acordo com esse mesmo artigo, todos têm o direito e proteção e igualdade. Podemos então analisar que se um morador de rua entrar em um restaurante, ele vai poder comer naturalmente, assim, sem ser julgado? Bom, nós vivemos uma sociedade, infelizmente, que não condiz com o que a lei diz. A lei diz que dá direitos e proteção para todos. Porém, não diz que vai resguardar esse mendigo de entrar no restaurante, por mais simples que seja, e comer da mesma forma como qualquer outro que está lá. Por quê? Primeiro, ele não está vestido, ele não está asseado, ele está totalmente em estado de calamidade, como o nome fala, mendigo. E as pessoas que estão lá, nem mesmo o dono do estabelecimento, ele não vai querer falar nada, mas os próprios clientes vão repudiar ele. Você entendeu? Então, isso aí é uma semântica, isso aí é algo assim utópico. Falar que a lei resguarda, sim, a lei resguarda, mas só que na prática isso não existe. Nesse caso, não existe. Então, senhor Marcelo, você acredita que um ex-presidiário que cumpriu com toda a sua pena, pagou todas as suas dívidas, você acredita que ele tem um direito na sociedade de arrumar um emprego que tem a mesma condição salarial que todas as outras pessoas? Bom, há controvérsias nisso aí, porque, veja bem, um ex-presidiário que roubou uma galinha para sustentar a família, um ex-presidiário que roubou um banco para satisfazer os prazeres dele, um ex-presidiário que assassinou um pai de família, um ex-presidiário que estuprou uma jovem indo para a escola, existe diferença nisso aí. Porém, se ele cumpriu a pena, quem sou eu para julgá-lo? Eu, particularmente, não o soltaria nessas condições. Ele teria que trabalhar lá dentro, pagar a pena dele trabalhando, ele teria que
quebrar pedra, trabalho de carpinteiro, marceneiro, fazer trabalhos que a sociedade não quer fazer, abrir estradas, ele teria que trabalhar em edificações, juntamente com o policial militar ou agentes penitenciários, resguardando eles lá para que eles pudessem cumprir a pena e não ter tempo ocioso para se formar na escola do crime, porque hoje as nossas cadeias, elas não são cadeias, não são presídios que fazem a socioeducação, não transformam esses homens em homens para serem aptos a estar na sociedade, transformam eles em marginais. Salvam-se algumas exceções, que alguns entram lá, cumprem a sua pena e voltam para a sociedade, tem uma recolocação na sociedade. Aí o que acontece? Ele se redime dos seus erros e consegue ter uma vida digna, mas a marca de ex-presidiário jamais vai sair dele, jamais. Porém, o que eu acho é o seguinte, que dentro de um sistema penitenciário, prisional lá, o indivíduo encarcerado, quer seja homem, mulher, ou esses jovens que se dizem jovens, mas estão cometendo infração, que está na Fundação Casa, antiga FEBEM, né? Eles têm que trabalhar para manter o quê? O seu sustento, porque lá dentro eles comem, lá dentro eles bebem, lá dentro eles matam, lá dentro eles também estupram, lá dentro eles fazem todo tipo de atrocidade, né? E saem pior do que eles entraram. Então, os presídios brasileiros, eles não educam e não formam cidadão para estar aqui fora. E outra coisa, quando ele entra lá na prisão, ele tem uma mentalidade. Quando ele sai aqui, o errado é quem está aqui fora, não ele que está lá dentro. Então, a lei é a lei dele. O pensamento é o pensamento dele. E aqui fora a sociedade faz ao contrário também, falando, olha, lá dentro ele é marginal, lá dentro ele é um monstro, lá dentro ele é um pervertido, mas não sabe o que está dentro, e outra coisa, não sabe o que está dentro do coração dele. Temos que trabalhar sim esses homens, tá? Temos que ajudar esses homens socialmente, culturalmente, religiosamente, porque o homem sem religião, ele não consegue ter significado para a vida, você entendeu? E inserir ele num quadro de trabalho, aonde essas empresas que contratariam esses homens pudessem também ser beneficiadas com o incentivo do governo. Porque a empresa vai estar colocando o nome dela em jogo, vai estar colocando os funcionários deles em jogo, tá? Com uma pessoa que está saindo de um sistema encarcerado, enjaulado, que nem um bicho. Então você imagina você pegar um leão feroz, né? E colocar ele lá, uma touquinha na cabeça dele e falar, olha leão, você vai trabalhar no meio desse monte de ovelha. O que você acha que vai acontecer? No primeiro momento, ele vai entrar no meio das ovelhas. No segundo momento, ele mata todas as ovelhas. Então, infelizmente, o nosso sistema hoje, ele não é preparado para formar cidadãos. Não é. Ok, obrigado. Nada. Então, senhor Marcelo, você acredita que um ex-presidiário que cumpriu com toda a sua pena, pagou todas as suas dívidas, você acredita que ele tem um direito na sociedade de arrumar um emprego que tem a mesma condição salarial que todas as outras pessoas? Bom, há controvérsias nisso aí, porque, veja bem, um ex-presidiário que roubou uma galinha para sustentar a família, um ex-presidiário que roubou um banco para satisfazer os prazeres dele, um ex-presidiário que assassinou um pai de família, um ex-presidiário que estuprou uma jovem indo para a escola, existe diferença nisso aí. Porém, se ele cumpriu a pena, quem sou eu para julgá-lo? Eu, particularmente, não o soltaria nessas condições. Ele teria que trabalhar lá dentro, pagar a pena dele trabalhando, ele teria que quebrar pedra, trabalho de carpinteiro, marceneiro, fazer trabalhos que a sociedade não quer fazer, abrir estradas, ele teria que trabalhar em edificações,
juntamente com o policial militar ou agentes penitenciários, resguardando eles lá para que eles pudessem cumprir a pena e não ter tempo ocioso para se formar na escola do crime, porque hoje as nossas cadeias, elas não são cadeias, não são presídios que fazem a socioeducação, não transformam esses homens em homens para serem aptos a estar na sociedade, transformam eles em marginais. Salvam-se algumas exceções, que alguns entram lá, cumprem a sua pena e voltam para a sociedade, tem uma recolocação na sociedade. Aí o que acontece? Ele se redime dos seus erros e consegue ter uma vida digna, mas a marca de ex-presidiário jamais vai sair dele, jamais. Porém, o que eu acho é o seguinte, que dentro de um sistema penitenciário, prisional lá, o indivíduo encarcerado, quer seja homem, mulher, ou esses jovens que se dizem jovens, mas estão cometendo infração, que está na Fundação Casa, antiga FEBEM, né? Eles têm que trabalhar para manter o quê? O seu sustento, porque lá dentro eles comem, lá dentro eles bebem, lá dentro eles matam, lá dentro eles também estupram, lá dentro eles fazem todo tipo de atrocidade, né? E saem pior do que eles entraram. Então, os presídios brasileiros, eles não educam e não formam cidadão para estar aqui fora. E outra coisa, quando ele entra lá na prisão, ele tem uma mentalidade. Quando ele sai aqui, o errado é quem está aqui fora, não ele que está lá dentro. Então, a lei é a lei dele. O pensamento é o pensamento dele. E aqui fora a sociedade faz ao contrário também, falando, olha, lá dentro ele é marginal, lá dentro ele é um monstro, lá dentro ele é um pervertido, mas não sabe o que está dentro, e outra coisa, não sabe o que está dentro do coração dele. Temos que trabalhar sim esses homens, tá? Temos que ajudar esses homens socialmente, culturalmente, religiosamente, porque o homem sem religião, ele não consegue ter significado para a vida, você entendeu? E inserir ele num quadro de trabalho, aonde essas empresas que contratariam esses homens pudessem também ser beneficiadas com o incentivo do governo. Porque a empresa vai estar colocando o nome dela em jogo, vai estar colocando os funcionários deles em jogo, tá? Com uma pessoa que está saindo de um sistema encarcerado, enjaulado, que nem um bicho. Então você imagina você pegar um leão feroz, né? E colocar ele lá, uma touquinha na cabeça dele e falar, olha leão, você vai trabalhar no meio desse monte de ovelha. O que você acha que vai acontecer? No primeiro momento, ele vai entrar no meio das ovelhas. No segundo momento, ele mata todas as ovelhas. Então, infelizmente, o nosso sistema hoje, ele não é preparado para formar cidadãos. Não é. Na prisão, ele tem uma mentalidade. Quando ele sai aqui, o errado é quem está aqui fora, não ele que está lá dentro. Então, a lei é a lei dele. O pensamento é o pensamento dele. E aqui fora a sociedade faz ao contrário também, falando, olha, lá dentro ele é marginal, lá dentro ele é um monstro, lá dentro ele é um pervertido, mas não sabe o que está dentro, e outra coisa, não sabe o que está dentro do coração dele. Temos que trabalhar sim esses homens, tá? Temos que ajudar esses homens socialmente, culturalmente, religiosamente, porque o homem sem religião, ele não consegue ter significado para a vida, você entendeu? E inserir ele num quadro de trabalho, aonde essas empresas que contratariam esses homens pudessem também ser beneficiadas com o incentivo do governo. Porque a empresa vai estar colocando o nome dela em jogo, vai estar colocando os funcionários deles em jogo, tá? Com uma pessoa que está saindo de um sistema encarcerado, enjaulado, que nem um bicho. Então você imagina você pegar um leão feroz, né?
e colocar ele lá, uma touquinha na cabeça dele e falar: olha, Leão, você vai trabalhar no meio desse monte de ovelha. O que você acha que vai acontecer? No primeiro momento, ele vai entrar no meio das ovelhas. No segundo momento, ele mata todas as ovelhas. Então, infelizmente, o nosso sistema hoje, ele não é preparado para formar cidadãos. Não é. Ok, obrigado. Não. Na sua opinião, uma criança negra órfã tem os mesmos direitos que uma criança branca órfã? Sim. Tem sim, por que não? Se ele tem a oportunidade de nascer, né, e ele tem a oportunidade de ter alguém cuidando dele dentro de um orfanato, significa que ele vai ter a oportunidade de viver como um adulto no futuro, né? Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer a diferença, né? E essa diferença você tira como? Estudando, né? Não adianta você falar: olha, é um órfão, é branco e ele conseguiu um emprego numa montadora, ele é um negro órfão, conseguiu um emprego de carimbador. Não, o que vai fazer a diferença disso aí é o estudo, tá? Se você, independente se você for órfão, se você tiver um pai, ou tiver uma mãe, ou tiver família ou não tiver família, o que vai fazer a diferença é você. Você estudando, você se esforçando, você colocando prioridades na sua vida. Você colocando prioridades, porque se você não tiver prioridades, se você não tiver planejamento da sua vida, o que você quer ser no futuro? Né? Olha, eu sou um miserável porque eu não conheci meu pai e minha mãe. Olha, eu sou um miserável porque eu não estudei na USP. Olha, eu sou um miserável porque eu moro em Mauá. Não, tem muitos miseráveis que moram na Avenida Paulista, né? Muitos que moram na Giovanni Gronti, e gostaria de ter a vida que cada um de nós aqui estamos vivendo em harmonia, em paz, em segurança, em tranquilidade, mas com harmonia. Porém, o que faz a diferença em tudo isso aí? É você saber quem você é. Você sabendo quem você é. Primeiro você tem que se conhecer, saber quem você é no meio dessa sociedade. Será que eu sou apenas mais um? Será que eu não posso fazer a diferença? Será que a minha condição que eu nasci vai ser tão grande o suficiente assim para que eu venha querer ser diferente? Eu não posso ser diferente para mim mesmo. Eu tenho que ser melhor para mim. Quando eu sou melhor para mim, eu sou melhor para todo mundo. E isso aí você tira no estudo. Você estudando, você consegue ir além, ir mais longe, você consegue fazer algo diferente. Dado o recado? Muito obrigada pela sua colaboração, senhor Marcelo. Nada. Bem, é isso e boa noite.